Recentemente, o helicóptero do presidente iraniano Raisi caiu nas montanhas perto da fronteira do Azerbaijão. De que país? No Djibouti, uma nova guerra fria se desenrola entre os Estados Unidos e a China. Djibouti, a Eritreia virou a Coreia do Norte da África, e conflitos com vizinhos causaram mais mortes que a guerra na Ucrânia. Esses países que você provavelmente nunca ouviu falar são importantes. Eis o porquê. Você talvez não conheça o Djibouti, mas esse pequeno país no chifre da África é um dos lugares mais cruciais do planeta hoje. Tudo devido à localização do Djibouti, ao lado do Estreito de Bab el-Mandeb, um dos pontos mais vitais para o comércio global. Esse estreito tem só algumas dezenas de quilômetros de largura, mas veja o que passa por ele. Milhões de barris de petróleo diariamente, mantendo as economias mundiais em movimento. 30% dos navios porta-contêineres ligam fábricas a mercados através dos oceanos. As apostas são altas para manter esse ponto crucial aberto e seguro. Mas esse é o problema. Essa artéria global vital é cercada por caos, guerras e pirataria. É um pesadelo para as cadeias de suprimentos mundiais. Piratas somalis sequestraram milhares de navios antes da intervenção naval. Nesse cenário instável, entra o Djibouti. Essa pequena nação controla o território na entrada do estreito. As potências convergem, ecoando a corrida imperialista do século XIX. Mas logo ao lado, a China abriu sua primeira base militar no exterior em 2017. Olha só, pelo Google Maps, fica a 27 minutos de carro da base americana. Não são os únicos rivais se instalando no Djibouti. Há também França, Itália, Japão e outros. Todos pegaram a febre dos pontos estratégicos. Mas por quê? Bem, manter o acesso pelo estreito é vital para a economia e segurança dos aliados e parceiros. A Etiópia, sem litoral, depende do Djibouti para 95% do seu comércio. Mas há um quadro maior. Não é só manter rotas marítimas abertas. Os militares disputam superioridade estratégica. É projetar poder e influenciar uma região instável. Ninguém quer que rivais controlem áreas tão valiosas. Pagam muito ao Djibouti para montar bases enormes. Para um dos países mais pobres, hospedar militares virou sua economia. Lucraram, mas se endividaram, principalmente com a China. A China financia grandes projetos, ganha influência e endivida países africanos. Drones dos Estados Unidos caindo em bairros residenciais. Lasers chineses cegando pilotos americanos. É uma nova guerra fria nas ruas, com Djibouti equilibrando rivais que arrendam seu solo. E o mais assustador é isto: pode ser apenas o começo. Com a disputa global crescendo, o futuro do Djibouti é incerto. Agora, vamos ao Kuwait, país rico em petróleo entre a Arábia Saudita e Iraque. Talvez nunca tenha pensado, mas o Kuwait é uma saga de sobrevivência incrível. E tem 8% das reservas mundiais de petróleo. Houve época em que 85% dessas reservas ardiam por todo o país. Mas voltemos ao século XIX, quando o Kuwait era só um rico porto que otomanos e poderes locais queriam controlar. Os britânicos chegaram para torná-lo um protetorado, a clássica tática de dividir e conquistar para bloquear outros desse ponto estratégico. Mas os britânicos traíram totalmente o Kuwait. Eles secretamente concordaram em entregá-lo aos otomanos. Após a Primeira Guerra, a nova ameaça era a Arábia Wahhabista, engolindo terras para formar a Arábia Saudita. Viam o Kuwait como seu, causando pequenas batalhas até os britânicos intervirem para proteger seus interesses. Ao norte, o Iraque sonhava em anexar o que via como uma criação estrangeira artificial. Avançando para 1990, o Iraque de Saddam Hussein simplesmente invade e anexa o Kuwait como sua 19ª província. Movimento ousado do regime de Bagdá, que abalou o mundo e iniciou a Guerra do Golfo para libertar o Kuwait. Imagine, a existência desse pequeno estado virou de cabeça para baixo toda a ordem global. Em 1991, o Kuwait ardeu em chamas. Ao se retirar, o exército iraquiano iniciou uma sabotagem sistemática dos poços de petróleo kuwaitianos. Mais de 700 poços, tanques, refinarias e outras instalações foram destruídos. Fogo jorrava dos poços, lagos de petróleo se formaram e pegaram fogo. O Kuwait ardeu por um ano enquanto o país, com a ajuda dos lutava para apagar as chamas.
Esses incêndios representam metade dos incêndios em poços de petróleo na história da indústria petrolífera. Após o impacto da guerra, o Kuwait buscou atender às necessidades habitacionais de forma sustentável. Iniciaram a cidade marítima Sabah El Hamad, criando lagoas e canais no interior para propriedades à beira-mar. Diferente de Dubai, o Kuwait trouxe o mar ao deserto com um sistema que trabalha com as marés naturais. Uma quantidade absurda de terra movida, tudo para garantir imóveis de luxo à beira-mar para os cidadãos do Kuwait. Petróleo e planejamento urbano inteligente são uma combinação poderosa, e esse país pequeno parece pronto para seguir tendo um impacto enorme na política global. Imagina viver num mundo onde dá para simplesmente comprar cidadania, sabe? Comprar um passaporte. A terra onde você nasceu não tem mais tanta importância assim. Não pode te prender ou te dar mais mobilidade. Tudo o que você precisa é, bem, grana. Mas esse mundo nem precisa ser imaginado. É uma realidade agora. É uma realidade descrita por Atossa Araxia, uma Brahmani, no livro The Cosmopolites, onde ricaços se encontram em hotéis chiques em ilhotas para negociar mobilidade global e esconder seus bens de olhares críticos. Tem também um que está ajudando certos países a manter parte do seu povo, bem, sem nacionalidade. E aí entram mais uns países que você provavelmente nunca ouviu falar. Nações insulares que exploraram o mercado submerso, mas fizeram um pacto com o diabo no processo. Veja as Ilhas Comores, por exemplo. Esse pequeno arquipélago na costa leste da África ajuda países do Golfo, como Emirados Árabes e Kuwait, a manter boa parte da população sem cidadania. Essas pessoas são chamadas de beduínos. Beduíno significa literalmente o sem em árabe. São pessoas sem nação. Vivem no Kuwait e nos Emirados há gerações, desde antes desses países ou fronteiras existirem. Mas essas pessoas não têm cidadania kuwaitiana ou emiradense. A questão é, por quê? Bem, isso remonta aos anos 60 e 70, quando o Kuwait se tornou independente em 1961. Muitos beduínos nômades não se tornaram cidadãos, tinham que se registrar. Processo controlado por um pequeno grupo de elites ricas. Mas muitos beduínos desconheciam o processo ou não confiavam no novo governo. Ou ambos. O mesmo aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, 10 anos depois. O resultado? Hoje, pode haver 200 mil beduínos apátridas entre Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Residentes do Kuwait recebem cidadania comoriana e são mandados embora. Comores é um dos países mais pobres e instáveis desde 1975. Desde então, teve 20 tentativas de golpe. Um acordo de 200 milhões de reais rende 1/3 do seu PIB anual. Depois temos as nações insulares caribenhas de São Cristóvão e Neves, que é um só país se você está contando, e Dominica. Ambos os países têm distribuído passaportes como se fossem doces no Halloween e dão para praticamente qualquer um. Não importa se você é um criminoso de guerra ou um fugitivo por fraude fiscal em grande escala. Em Dominica, uma doação de 100 mil ao governo te dá um passaporte e todos os benefícios de evasão fiscal que você possa querer. Esses passaportes dominicanos permitem viajar sem visto para 140 países, incluindo a maioria dos estados da UE. Aqui está uma lista de notáveis figuras duvidosas que se beneficiaram do esquema. Primeiro, temos Assadullah Khalid, governador afegão, chefe de espionagem e ministro da Defesa nos anos turbulentos após a invasão dos Estados Unidos em 2001 até o Talibã assumir em 2021. Autoridades do Reino Unido e Canadá o acusaram de abusos de direitos humanos, incluindo alegações de ter uma câmara de tortura em 2012, mas nunca foram provadas em tribunal. Outro investidor no esquema foi Sassi Meleud Sassi Grata, ex-coronel do regime de Muammar Gaddafi na Líbia. Grata obteve cidadania dominicana em 2015 após fugir da Líbia durante a guerra civil que derrubou Gaddafi. Há também Cavit Kaglar, empresário turco e ex-ministro, que comprou cidadania dominicana em 2011, 7 anos após ser condenado por fraude bancária. São Cristóvão e Neves não é melhor. Um dos principais alvos de críticas por obter passaporte de São Cristóvão é Harlan Crow. Harlan Crow é um bilionário doador republicano que está na mira por dar presentes luxuosos ao juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas. Recentemente, revelou-se que em 2012, Crow e família pagaram milhares por passaportes de São Cristóvão e Neves num esquema de cidadania por dinheiro, como em Dominica.
Isso lhes deu acesso ao sistema financeiro secreto da ilha e permitiu proteger bens das autoridades fiscais dos Estados Unidos, mas isso é só a ponta do iceberg. Esses esquemas de passaporte ganham força, mudando o conceito de cidadania e priorizando dinheiro sobre país. Para essas ilhas prejudicadas pelo colonialismo, é uma forma de lucrar. Sem regulação, abre portas para criminosos fugirem, ricos enriquecerem e pobres serem mais explorados. Em 19 de maio, um helicóptero com o presidente do Irã caiu numa montanha, matando todos a bordo. Horas antes, Raisi encontrou o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para inaugurar uma hidrelétrica no rio Ares, que separa os dois países. A morte do presidente iraniano virou manchete, mas pouco se fala do papel crescente do Azerbaijão na região. E, de novo, é tudo sobre localização, localização, localização. A guerra na Ucrânia mudou o jogo para o Azerbaijão. As vendas de gás russo à Europa caíram a níveis recordes. Em 2021, 40% do gás por gasoduto da UE vinha da Rússia. Em 2023, esse número caiu para 8%. Então, a Europa recorreu ao corredor de gás do Sul para sua energia. É uma rede de gasodutos do Azerbaijão à Itália via Turquia. Baku e Ankara aproveitam isso, fortalecendo laços e se posicionando como parceiros energéticos cruciais para a Europa. Mas a energia não é a única carta na mão do Azerbaijão. A iniciativa Cinturão e Rota da China pôs o Azerbaijão em destaque novamente. Este é o Corredor do Meio, rota que liga a China à Europa via Ásia Central e Mar Cáspio. Para a China, o corredor oferece alternativa às rotas marítimas vulneráveis à Europa. É uma rota terrestre direta que evita a Rússia, reduzindo a dependência de Pequim. A localização do Azerbaijão o torna um elo crítico neste corredor. Seus portos no Cáspio servem de entrada para cargas da China ao Cáucaso do Sul. Baku investe em infraestrutura para lidar com o aumento de carga no corredor. O xadrez geopolítico no Cáucaso muda, com efeitos além da região.